Olá, estamos começando mais um novo Chá do Dharma. Hoje o nosso tema são os benefícios e desafios da prática do Dharma não dual. E eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou trainee de Acharya, estou estudando para ser Acharya, ou seja, professora dessa linhagem. Atualmente eu sou instrutora de meditação do nível 1 da escola Trika Mahasiddha Yoga e mentora no método Trika de desenvolvimento corpo, mente e espírito. E aqui é um espaço que a gente tem todas as segundas-feiras, às 4 da tarde, no Zoom, onde a gente troca sobre como é praticar o Dharma, como é viver o Dharma no dia a dia. E a gente fala sobre diferentes assuntos a cada semana. Tem encontros que são mais expositivos, que um ou mais instrutores do Trika Mahasiddha Yoga compartilha sobre um tema. E tem encontros que são mais de troca, como o de hoje, que todos são convidados a falar das suas experiências, a trazer suas dúvidas e a gente fazer essa troca, tomar um chá juntos, virtualmente. E aí, para poder trazer um pouco de contextualização para a nossa fala de hoje, eu vou ler para vocês o preceito da fala correta, para algo que para a gente poder exercitar aqui no chá de Dharma. A gente tem na nossa escola 21 preceitos, que são formas como a gente. São guias, são nortes para a nossa conduta ser coerente com o Dharma, para a gente viver o Dharma através da nossa atitude, da nossa fala, da nossa maneira de agir. Então, a gente tem esses 21 preceitos que são guias de conduta para a gente poder levar o Dharma para a nossa vida. E um deles é focado na fala correta. Então, ele diz assim: vigie sua fala. Fale menos. Avalie a necessidade para a fala. Então, Dharmabori fala muito de uma prática que é comum para treinar isso, que é você usar tipo um anel na língua, que você tem que ficar com a língua dobrada para segurar o anel. E aí você não consegue falar, obviamente, com o anel na boca. E aí toda vez que você vai falar, você tem que desdobrar a língua, tirar aquele anel cheio de baba para poder falar. Então, ao invés de a fala sair de uma maneira impulsiva, quando você vê, você já falou, você tem todo esse trabalho antes de começar a falar que te dá tempo para pensar se aquela fala é realmente necessária, se é realmente relevante, se ela vai ser benéfica, se ela vai acabar falando mal de alguém ou falando algo que você, por exemplo, vamos nos encontrar quando você não tem a menor intenção de encontrar, né? Tipo, fazer promessas que você não vai cumprir. Então, essa, esse ato de ter que tirar o anel da boca ajuda a ter essa pausa para você realmente avaliar se vale a pena. Se aquela fala faz sentido de ser feita. Ou se ela não é tão importante assim, ou pode até ser prejudicial. Então, é algo que você pode colocar em prática, né? Ou você pode só ter em mente, o que é um pouco mais difícil, porque a nossa mente é muito distraída, e quando a gente vê, a gente já falou. Mas é ter essa intenção de sempre checar se aquela fala realmente ela é necessária naquele momento, se ela vai ser benéfica. Então, o segundo ponto desse preceito da fala correta é falar de forma benéfica, doce, educada e verdadeira, sempre que possível. O que não significa que você tem que ser um livro aberto, escancarado, falar da sua vida toda para todo mundo. Mas, se for falar, falar a verdade, né? Então, saber também quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. O terceiro ponto é não falar sobre pessoas que não estão presentes, exceto para louvá-las, para admirá-las, para falar bem delas, né? Falar características positivas. Não ficar pensando e especulando sobre os outros, porque a gente cai muito em problemas quando a gente vai por esse caminho. O quarto ponto é falar sobriamente, não exagerar nem mentir, não falar de forma muito emotiva, muito intensa, dramática, uma fala muito exclamatória, né? Então, evitar essas falas muito entusiasmadas, muito inspiradas, porque elas podem levar a um esgotamento energético, uma perda de racionalidade
pode levar esse super comprometimento, né? Tipo, se comprometer com mais do que você é capaz ou tem intenção de cumprir. E aí você vai quebrando tanto a sua palavra até que ela perde completamente o significado, né? Aquela pessoa que sempre promete e não faz. Quando a gente fala também de forma muito entusiasmada, a gente pode perder a atenção consciente do momento presente, se desconectar da capacidade de estar praticando segunda atenção, ou até entrar numa certa fantasia, né, distorcendo a realidade como ela é. Próximo ponto é não falar sobre as suas experiências espirituais ou sobre o seu sadhana, sua prática espiritual, com ninguém além do seu professor. E dentro do Kula, quando couber falar sobre isso, falar apenas no contexto de ambiente de aprendizado, por exemplo, num grupo de estudos ou num curso em que você vai poder tirar dúvidas e falar sobre. Talvez você precise trazer uma experiência para tirar uma dúvida. Mas é uma linha muito tênue, porque às vezes a gente quer falar uma experiência para afirmar aquela experiência. E aí, quando a gente está afirmando muito uma experiência, a gente está tornando a experiência uma coisa. Dhambori fala que é como se a gente estivesse colocando a experiência no altar. E ao invés da gente ficar sendo devoto à deidade, ou ser devoto ao nosso professor, ao nosso mestre, a gente passa a ser devoto à nossa experiência. E aí, ao invés da gente continuar progredindo no caminho espiritual e ter novas experiências, a gente fica fixado naquela experiência que a gente teve, que foi muito especial, e a gente não consegue ir além. É como se a gente parasse ali, estagnasse ali, e ficasse sempre perseguindo ter aquela experiência de novo. E experiência é uma coisa temporária, ela vem e vai. Não é sobre isso a prática espiritual. Embora seja muito fascinante algumas experiências, a gente fique desejando mais e mais delas. Mas o caminho espiritual não é sobre isso. Não é sobre colecionar experiências, né? É entender que todas as experiências são passageiras, até as muito incríveis. Então, evitar falar dessas experiências no Kula, no grupo de praticantes, na mandala de praticantes, porque pode virar uma coisa egóica, pode virar uma coisa de muita fantasia. A gente acaba distorcendo, a gente vai lembrando da experiência já diferente do que ela foi, vai tornando ela uma coisa e deixa de ter realmente a fruição, o resultado daquela prática, porque a gente está apegado a uma dada experiência. Então, a gente quer evitar conceitualizar e falar sobre as experiências espirituais. Então, como é que é isso que a gente vem para o Chá Dharma falar sobre a prática Dharma, mas não deve se falar das experiências espirituais? O convite aqui é a gente falar sobre os benefícios das experiências, não, os benefícios da prática Dharma, do sadhana, na nossa vida. Então, tem gente que vai, por exemplo, ter benefícios de saúde, estar dormindo melhor, estar com mais vitalidade. Tem gente que vai sentir benefícios de estar mais concentrado, mais focado, de estar entrando menos em conflito, de estar percebendo as coisas com mais clareza, de sair dos dramas emocionais mais rápido. Enfim, a gente tem vários benefícios no dia a dia, e aí a gente pode falar disso sem falar da experiência espiritual em si. Porque tem pessoas que vão ver luzes, que vão ver coisas especiais, vão sentir sensações muito incríveis, eh, vão vão ter a sensação de que alguém está falando com ela. Enfim, tem tantas experiências possíveis de serem tidas e são todas normais, mas também não são desejadas no sentido de que você precisa tê-las para ter os benefícios da prática. Você não precisa ficar correndo atrás disso. Pensar, poxa, eu não tive nenhuma dessas experiências. Então, por isso que a gente não fala muito sobre isso. A gente fala mais sobre os benefícios, sobre o fruto da prática. E cada prática espiritual, ela tem um certo fruto que ela está buscando. Então, a gente aprende isso quando a gente recebe uma técnica, ela não é uma técnica isolada, ela vem dentro de uma filosofia, de uma visão, e ela mira num fruto, ela tem um objetivo de trazer alguma transformação. E é para isso que a gente quer olhar, se essas transformações estão acontecendo. E se não estão acontecendo, o que que, qual é qual está sendo o meu desafio aí? Aonde eu estou emperrando? E aí a gente pode compartilhar sobre isso, trocar insights sobre esses desafios que às vezes a gente enfrenta na nossa prática espiritual. E aí, se surgir alguma pergunta que nenhum instrutor presente possa responder, a gente leva para o nosso mestre da Rambori e traz a resposta para vocês no próximo encontro.
O próximo ponto, dentro desse preceito da fala, é nunca falar negativamente sobre o guru, qualquer mestre, mesmo que não seja o seu mestre. Não falar negativamente também sobre o caminho, sobre os outros, sobre si mesmo e sobre o culo. É um preceito importante, né? Não procurar por falhas ou preceitos quebrados nos outros, né? Então, a gente tem os 21 preceitos para a gente poder olhar para si, para a gente refletir aonde a gente está se equivocando na nossa conduta, não é para ficar vigiando a vida dos outros. É, mas a gente pode, de forma muito bondosa e hábil, trazer para a consciência dos nossos irmãos e irmãs de Kula, da nossa comunidade de praticante, trazer para a consciência lapsos na nessa busca por manter os preceitos, como um ato de serviço compassivo, mas não ocupando o lugar de uma figura de autoridade, né? De alguém que está ali para ensinar, se não é o seu papel, nem para doutrinar ninguém. Então, esse é um dos preceitos, acho que mais eu considero pessoalmente um dos preceitos mais importantes e um dos que a gente mais facilmente se esquece e acaba tendo uma fala não apropriada. Nossa, tinham várias pessoas aqui para entrar. Então, Flora já levantou a mão, diga lá, Flora. Você tá com o microfone desligado. Desculpa. Não, eu tava falando que esse preceito da fala é bem difícil pra mim, hoje em dia. Porque eu acho que eu nunca tive numa fase da minha vida que eu falasse tanto. Na verdade, parece que eu tô fazendo, que é quase como sendo uma reação, porque eu passei muito tempo calado. Então, hoje eu falo em demasia, falo muito sobre mim, tenho dificuldade de deixar os outros falarem. Oi, Wagner. A Flora tá falando agora, tá? Oi? É o áudio do Wagner entrou aqui. A Beth também foi. Diga. Acho que ele não se percebeu que o microfone dele estava aberto. É. Enfim, e aí tem sido muito difícil pra mim não falar. E aí, tipo, e esse não falar, aí vai tudo, né? Porque quando você tá falando o tempo inteiro, acaba. Por isso que existe esse preceito de só falar quando necessário, né? Uhum, Então é bem difícil. Quase todos esses aí pra mim são difíceis. Tipo, uhum. alguns mais, outros menos. Mas o mais difícil mesmo é não falar. Eu sou do que tô falando. E é complicado, assim, pra mim. Como. Eu acho que eu vou precisar desse anel aí, do que o Davomir falou. Providencia um anel para você, então. É, eu acho que ler sobre os preceitos também é algo. Eu posso colocar o arquivo lá no grupo do Chá de Dharma. A gente lê sempre com regularidade, se possível diariamente, para a gente se lembrar, nossa, não tenho feito isso, eu tenho feito demais isso que não está tão alinhado com o Dharma. A gente está mais atento das formas que a gente está se desviando dos preceitos, ajuda muito para a gente estar vivendo mais o Dharma na prática. Então, ler os 21 preceitos com frequência é super importante, ajuda muito em a gente trazer essa consciência. Confesso que eu não faço muito isso, não. Eu li poucas vezes. É bom imprimir, eu ter no celular e criar esse hábito. Eu tenho épocas que eu esqueço completamente, assim, de ter essa prática de ler, e épocas que eu relembro e volto a ler com frequência, e... mas é bom a gente sempre revisitar. Eu lembro que chegou a ser falado uma época de se fazer um grupo de estudo sobre os preceitos. Sim, Essa ideia morreu mesmo? Existe uma essa, ide- possibilidade? não, essa ideia vai rolar. É o Dante que vai conduzir junto com a Shivanandani, e provavelmente vai acontecer em novembro, porque como eles vão para o retiro na Costa Rica, então eles estão organizando já estão planejando todo o conteúdo, vão ser 21 dias dedicados aos 21 preceitos. Hum. Um para Então, cada preceito. cada dia dedicado a um preceito.
O ideal é a gente fazer essa dedicação semanal, assim. É um ritmo bem legal de fazer, de você escolher um preceito para dedicar a semana inteira. Aí na outra semana, vocês podem fazer isso por conta própria e trazer os desafios que surgirem, os insights aqui para o chá de Dharma. Mas como é um tempo longo, né, 21 semanas, dá alguns meses, eles resolveram fazer então esse mais intensivo de 21 dias. E aí depois, se tiver uma adesão grande, as pessoas estiverem comprometidas em dar continuidade, aí eles vão fazer as 21 semanas. Mas isso é uma prática que a gente pode fazer por conta própria, né? Porque eles são bem direto ao ponto, os preceitos. Você lê o preceito, esse eu acho que é o mais longo de todos, os outros são um parágrafo, e, e aí você passa a semana buscando cultivar isso, ficando atenta a isso, né? É bem legal. E aí, queria ouvir de vocês como é que tem sido a prática do Dharma no dia a dia, os benefícios que vocês têm vistos. Muitos de vocês entraram depois que eu li os 21 preceitos. Não, não li os 21 preceitos. Li o preceito da fala correta, dentro dos 21 preceitos. Porque como a gente hoje trouxe esse tema de conversar sobre como está sendo a prática no dia a dia, e eu quero falar menos e mais ouvir vocês hoje, é, a gente pensou também que a gente pode muito facilmente cair numa situação de ficar dividindo experiências espirituais. E não é sobre isso, porque experiência espiritual é uma coisa que deve ser privada e que você só deve discutir com o seu professor para tirar dúvidas. Mas é sobre a gente falar sobre os benefícios que a gente está vendo no cotidiano do fato da gente estar praticando Dharma ou desafios que a gente está encontrando nessa prática. Diga, Flora. Seu microfone está desligado. Eu até falei, eu levantei a mão quando você falou sobre isso, porque, tipo, teoricamente eu não tenho professor, eu não tenho mestre. Tenho um professor, mas eu não tenho mestre. Uhum. E aí Sim, eu mas não você fala posso. com seu professor. Se você não é iniciada, se você não tem um mestre, você recebeu a prática Dharma que você pratica com seu professor. Então, aquilo que você recebeu da Durga, você tira a dúvida com a Durga. Né? O que você recebeu de mim, você tira a dúvida comigo. Você recebeu diretamente da Rabori, é bom levar a dúvida diretamente para ele. Uhum, Então, a gente sempre leva o professor que a gente aprendeu. uhum, entendi. Porque às vezes a gente tem um professor favorito, ou um professor que não, às vezes a gente até tem um mestre, mas a gente tem um professor que é mais acessível. Talvez ele fale a nossa língua, ou mora na nossa cidade, ou eu só sinto uma intimidade maior, tenho uma proximidade maior, e aí a gente quer levar as dúvidas todas para essa pessoa. Mas se a gente recebeu a prática daquela pessoa, é ela que tem maestria sobre aquela prática, ou tem autorização para ensinar aquela prática, então é essa pessoa que a gente tem que recorrer para tirar as dúvidas, né? Uhum. É, e sobre o Dharma, então, é porque eu fiquei na dúvida quando você começou a falar sobre os 21 preceitos, se era sobre falar, se hoje é para falar só sobre os 21 preceitos, Não. ou se é da prática da sua vida tentando fazer, praticar o Dharma, é isso? Isso. Mas É sem sobre falar a prática do Dharma na vida, mas sem falar da experiência espiritual em si. Por isso que eu trouxe esse preceito da fala correta hoje. Não, o tema hoje não é 21 preceitos. É Ah, mais aberto mesmo para a gente falar sobre os benefícios e desafios na prática do Dharma, mas cuidando de manter uma fala correta. entendi. Eu vou mandar o arquivo para vocês aqui no chat, porque aí quem quiser também dar uma lida, quem entrou depois, foi o Anuloma que me passou essa versão que eu vou mandar para vocês. Que a gente tem diferentes traduções, né? Anuloma é um dos instrutores do Trikamahasida Yoga, instrutor de Kundalini Hatha Yoga. E aí, alguém quer falar um pouco sobre os benefícios que tem observado, sobre os desafios que tem enfrentado? Trazer alguma É, dúvida? eu posso falar. Já Diga. tô falando. E como eu já disse, a minha dificuldade é não falar, não. É, tem sido difícil pra caramba, pra falar a verdade. Às vezes parece que eu tô tendo que abraçar muitas coisas, coisas demais, que eu não consigo lidar, porque parece que é coisa demais. Uhum. E às vezes parece que eu tô só sobrecarregada, sabe?
Mas aí é muito engraçado, porque às vezes parece que é assim. E aí parece que eu não tô conseguindo praticar direito, porque eu tenho uma exigência muito grande sobre mim, porque eu quero praticar perfeito. E aí, uma coisa que sempre me atrapalhou na minha vida, que eu sempre tenho uma exigência muito grande sobre as coisas, tanto em relação a mim quanto em relação aos outros. Então, eu sempre idealizo muito, né? Então, tipo, Uhum. se eu não puder praticar perfeito, pô, não vale a pena praticar. Ou se eu não puder fazer aquilo Uhum. daquela forma. Meu aprendizado atual tá sendo fazer como eu posso, do jeito que eu posso. É, mesmo que não seja a ideação perfeita que eu acho que eu tenho que fazer, enfim. E tá sendo bom pra mim, assim, fazer assim, porque por mais que às vezes pareça que eu tô sobrecarregada e tendo que lidar com coisas demais, no final sempre aparece alguma coisa que faz ver que tá valendo a pena fazer a prática e que tem uma mudança acontecendo. Então, tipo, a semana passada foi muito difícil pra mim. Parecia que a semana não tava andando tipo, e eu tava lá fazendo a prática relutantemente. Às vezes não querendo, às vezes não fazendo do jeito que eu gostaria. Mas aí meio que esse fim de semana meio que tudo meio que valeu a pena, entendeu? Então Uhum. aconteceram coisas e essas coisas deram frutos e tipo, eu fiquei, tudo bem, tá. Então vamos continuar. É bem isso. Porque cada vez que a gente pratica é diferente, né? Tem dia que é incrível, lindo, cheio de experiências magnânimas. E tem dia que é tipo, pra que que eu estou fazendo isso? E aí a gente faz porque tem que fazer, tem que manter a disciplina, mas faz parte também. E uma coisa que me ajudou muito nisso, agora eu nem lembro de que professor que eu vi isso, mas que é tipo, é por isso que chama prática espiritual. Está praticando. A gente quer todo dia ter experiências incríveis, mas é prática. A gente pratica, pratica, pratica. Aí tem um dia que, agora o negócio está acontecendo aqui. A coisa tá andando. Mas a gente pratica, pratica, pratica. E no início é muito pegar a técnica. Aí são muitas partes. É a visualização, é o mantra, é o movimento, né? Dependendo da prática, tem vários elementos que você tem que fazer uma sequência, que você tem que coordenar, tem um monte de coisa acontecendo simultaneamente. Então, no início, você fica olhando a apostila, as anotações, e olha de novo, e olha de novo. Aí você vai, tá, já peguei o negócio. Aí você vai conseguindo cada vez segurar mais coisa na sua atenção, que no início você tem que focar em uma ou em outra, ou ficar circulando. Aí depois você consegue segurar mais coisa na atenção. Aí a técnica vai ficando segundo a natureza, com o tempo, né? Você já consegue fazer até no piloto automático, não que você deva. Mas chega um ponto que você consegue fazer no piloto automático. E aí tem dias que, infelizmente, a gente acaba fazendo no piloto automático, mas não é a intenção. E aí, quando já está assim, já é possível fazer no piloto automático, quando a gente faz plenamente presente, é geralmente quando as coisas começam a acontecer. Então, leva tempo mesmo. E ainda assim oscila, né? Tem aquelas semanas terríveis, como você teve, e tem os fins de semana incríveis, como você teve. Não, mas é porque às vezes parece que vai caindo aos poucos a ficha também, né? Também fica tipo, aos poucos. E também às vezes tem tipo, parece que faz a prática e tipo assim, o resultado é totalmente diferente do que é o esperado pela prática. Aí você fica assim, cara, o que que tá acontecendo? Tipo, eu meditei e saí irritada, tipo, puta. Tipo, como assim, sabe? Tipo, tem alguma coisa muito errada comigo, entendeu? Acontecendo. O que que tá acontecendo? Uhum. Aí, tipo, não, mas entendeu? Tipo, só. Sim. Nem sei explicar como é que acontece essas coisas, mas acontece. Uhum. Sim, cada dia é um dia. Diga aí, Ives. E Flora, parabéns por estar persistindo mesmo nos dias difíceis, porque é isso aí mesmo. Tá dizendo que tá mutado? Que estranho. Ó, tô pedindo pra você ativar o som, ver se você vai conseguir. Conseguiu, Ives? Deu algum bug já uma outra vez, acho que foi com a açúcar. Ela saiu e entrou de novo. E aí rolou. Se você quiser tentar isso.
porque eu não sei o que acontece. Gabi, quer tentar abrir esse microfone, ver se vai funcionar? Oi, tá me Oi, ouvindo? tô. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. É, essa questão do desafio, desde que eu comecei a participar, né, dos cursos do Dharma, mais e mais vai dando assim uma certa agonia da falta de tempo, né, de toda a agenda apertada que eu já tinha, de todas as funções, e eu sou uma pessoa muito intensa, assim, eu fico animada com tudo, quero fazer tudo, todo conhecimento é maravilhoso, quero estudar isso, quero fazer aquilo que curso, quero viajar, mas tenho 2 filhos, mas tenho uma casa, mas tenho uma empresa, mas tenho um funcionário. Então, eu começo a ficar. Esse, para mim, é um desafio. Eu fico com muita vontade de me doar mais, me dar mais tempo do meu dia para os ensinamentos, para as práticas, Uhum. e e ao mesmo tempo fico tentando exatamente dentro dos ensinamentos ter esse controle assim de falar um passinho de cada vez, tá bom, não dá para você fazer tanto agora, mas faz só um pouquinho. E outra coisa que eu fui sentindo durante a semana é a vontade de, não sei se vai parecer uma fuga, mas uma vontade de morar no meio do mato. Até Uhum. no sábado que a Shawnee estava naquela imagem, né, do curso lá no meio do mato lá, eu fiquei pensando, gente, que maravilhoso, não teria que ter tanto contato com desafios de relacionamento, de situações às vezes que não é nossa, mas que a gente tem que resolver, que tem que lidar, que tem que contar até 10, né? Então, Uhum. assim, esse tipo de situação tem sido desafios e muito aprendizado, porque dá essa outra coisa em relação à parte da fala emocionada, que é outra coisa que eu tenho essa característica, né, muito intensa, muito expressiva. E aí no ensinamento, nos preceitos fala isso, tentar controlar a fala, justamente o que você falou. Eu entrei um pouquinho depois agora na aula, mas acho que você tinha comentado alguma coisa sobre. Mas essa tentar controlar a emoção da fala, tentar, né? E isso tem me ajudado bastante. É desafiador demais, mas tem me ajudado a lidar com esse desafio da vontade de dedicar mais tempo aos ensinamentos e práticas. Colocando aí para compartilhar com vocês o que eu tenho sentido. Ah, legal, Gabi. Eu entendo super esse seu desejo de morar no meio do mato e, e pode ser um apetite natural batendo, assim, né? Porque Né? a gente é bicho, a gente vive mais naturalmente na natureza, embora para pessoas como, não sei se é o seu caso, mas eu já cresci em cidade grande, né? Já nasci no Rio de Janeiro, sempre me morei em cidade grande, sempre morei em apartamento, e então não é. Eu não me sinto super espontânea e natural no mato, não fui uma pessoa que cresci acampando, não tenho muita experiência com isso, então eu sou bem bicho de cidade. Mas quando eu tenho a oportunidade de estar totalmente na natureza, a gente sente uma descompressão do estresse, assim, né? Isso é tipo, eu consigo ficar sem fazer nada e contemplando a natureza, enquanto na cidade eu tenho dificuldade, porque eu tenho a sensação de sempre tem coisas pendentes. Então, se eu tenho uma pausa, o meu impulso, meu condicionamento é tipo, o que que eu vou resolver agora, então? O que que eu vou fazer agora? Porque sempre tem muita coisa pendente. Eu tenho a sensação de ter uma lista aqui no fundo da minha mente de coisas que estão atrasadas. Uhum. Então, quando tem um tempo livre, ao invés de integrar, né, os ensinamentos, muitas vezes eu caio na pegadinha de ficar no modo tarefa, 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 tarefa. E quando eu estou na natureza, eu consigo sair desse modo com muito mais facilidade, porque a natureza regula muita gente. A gente entra num ritmo natural, né? Os bichos, eles descansam, né? Quem tem cachorro e gato em casa vê, eles dormem uma boa parte do dia. E aí a gente acha, nossa, que preguiça, mas é natural você ter vários momentos de descanso no dia. A gente que às vezes não se permite isso. Tem uma rotina e assumiu tantos compromissos que a gente não tem chance disso. E tem uma parte que não é voluntária, né? A gente precisa pagar as contas e criar os filhos e tem um monte de compromissos envolvidos nisso, mas a gente tem que estar sempre atento para ver aonde que a gente pode reduzir e cortar, porque esse funcionamento
do excesso de atividade é muito da nossa sociedade atual, é muito da nossa geração, né? Então, é, a gente vai entendendo que é natural ficar sempre ocupado e estressado e exausto. A gente vai naturalizando demais esse estado. Então, de tempos em tempos, eu faço essa revisão, assim. Tá, mas tudo isso que eu tô fazendo é essencial? O que que eu posso parar de fazer? O que que eu posso cortar? Será que eu preciso reduzir a atividade social? Será que eu preciso aumentar? É, como é que eu vou mudar a minha rotina para caber mais sábado? Porque para mim isso é prioridade. Então, se é prioridade, eu tenho que priorizar. E às vezes tem épocas que eu fico encaixando. Não, eu vou praticar aquele horário ali que deu, aquela brecha. E, pô, se é prioridade, devia ser a coisa número um do meu dia, né? Se não, no momento não pode ser a primeira coisa que eu faço, porque eu já acordo cuidando de filho. Mas depois que o meu filho vai para a escola, eu tento que seja a primeira coisa. Mas aí tem dia que eu acabo marcando cliente cedo, porque os horários deles não consigo bater, e aí acaba que eu tenho que marcar cliente cedo. Aí já dá uma desorganizada no meu dia, mas aí eu tento logo em seguida praticar. Então, às vezes eu penso, eu vou parar de ceder e eu não vou mais marcar cliente cedo. Vai ser a primeira coisa do meu dia depois que meu filho for para a escola, vai ser meu sábado. Então, essas coisas eu estou sempre revendo e renegociando comigo mesma, e às vezes com as pessoas na minha vida, a agenda para priorizar mais. E essa coisa do faz o que dá, do que a Flora falou, também é muito importante, porque às vezes a gente fica só na frustração eterna. Eu me senti muitos anos em dívida comigo mesma por não estar praticando regularmente, por não estar praticando o suficiente, não estar praticando bem. E finalmente eu consegui sair, já tem um pouco mais de um ano que eu consegui sair dessa dívida comigo. E agora eu estou praticando regularmente. Mas ainda não está. Não sei se um dia vai estar do jeito que eu gostaria, porque eu sempre queria estar um pouco além, né? Queria estar praticando mais, melhor. Mas eu ainda estou fazendo ajustes para ser mais central no meu dia, sabe? E conseguir mais tempo e reduzir o excesso de atividade para ter esses momentos de integração também, né? Porque às vezes é uma coisa simples, mas é a gente se reconectar. Porque se eu fazer só de manhã já é incrível, porque foram muitos anos que eu não conseguia fazer todo dia de manhã a prática. Mas eu sinto, à noite, eu sinto tá faltando, porque passaram-se muitas horas, eu já me desconectei muito. Por mais que eu faça integração, a minha integração ainda não é tão bem feita assim, e ainda assim eu sinto uma falta de mergulhar mais fundo, de tipo, ter uma outra sessão de prática à noite, seria o ideal. E que eu raramente consigo por causa da minha rotina atual. Realmente estou dando janta e botando o Theo para dormir, e aí quando ele dorme eu já apaguei junto. Raras vezes eu consigo praticar depois que ele dorme. Então, eu fico sempre pensando, o que que eu posso mudar para ter tempo para me dedicar mais? E às vezes é menos também, porque a gente quer fazer todos os cursos e fazer todas as práticas e dar conta de tudo. E às vezes a gente precisa escolher, tá? Não vai dar para fazer tudo. Essa prática eu aprendi, ela é muito preciosa e eu vou fazer ela uma vez por semana. E essa aqui vai ser do dia a dia, né? E escolher onde a gente vai focar para a gente conseguir se sentir satisfeita com uma coisa, pelo menos. Senão a gente fica sempre nessa sensação de dívida, né? E rever. Será que dá para mudar a vida radicalmente e morar na natureza? Porque é algo que de vez em quando eu contemplo também. Às vezes a gente precisa pensar num plano. Não dá para fazer isso mês que vem, mas talvez dá pra fazer isso daqui a 5 anos, né? A gente tipo, pensar como é que a gente pode guiar a nossa vida para onde a gente quer estar, né? Eu tenho pensado daqui a 10 anos. Estou pegando o inglês, que está me incomodando muito não ter o inglês nos cursos. Aí já comecei e falei, bom, agora eu não vou usá-lo, mas daqui uns 5 anos, 2 anos, não sei como é que vai ser. Mas já comecei a caminhar pensando nisso mesmo, dentro dos ensinamentos, a progressão, não pensar no agora, né? Uhum, 5 anos, daqui 10 anos, como foi o planejamento do Dharma, né? O que vai acontecer daqui 10 anos? Então, sim. estou entrando junto, assim, eu acho que isso me deu calma também para ter compaixão de mim mesma em relação, vai no seu tempo, você já tinha uma outra agenda, você já tinha uma outra história, então vai Uhum, encaixando isso e tem, tem me deixado sim. em paz em relação a isso, a essa pressão de quero fazer tudo, adoro, Uhum, empolgada demais, e aí tô
tá bom, daqui a pouco tudo vai Uhum. encaixar, até, quem sabe, morar no mato também. Quem sabe. No curso que a gente está fazendo do Atma Shakti, né, ele fala sobre quando a gente tem muita, muita força de vontade e uma baixa força vital, eu acho que está bem no meu caso agora. Eu estou precisando mais cultivar minha força vital e eu ando muito cansada com excesso de atividade, mas eu tenho muita força de vontade, eu consegui desenvolver isso muito através do Dharma, inclusive. E aí eu quero entrar no modo de, não, eu vou fazer e não importa o quê. E ele fala, não faça isso. Tem momentos para a gente fazer isso, mas a gente tem que estar com a nossa força vital muito em dia, muito fortalecida, para a gente pegar nossa força de vontade e eu vou fazer não importa o quê. Porque quando a nossa força vital está baixa, se a gente faz isso, a gente se leva à exaustão e acaba com a nossa saúde, num grau que às vezes é difícil de reverter. Então a gente tem que acessar essas diferentes forças e ver, não, minha força vital está precisando fortalecer um pouco. Então, eu vou usar minha força de vontade para fortalecer minha força vital e não para drenar ela, né? Eu senti isso hoje, por exemplo, no meio do dia, trabalho bastante, mas eu falei, eu não estou aguentando mais, eu estou com a energia, a sensação era de energia baixa, mas eu falei, eu acho que eu estou com sono, estou cansada de tanta tarefa. Segunda-feira, eu já vim no final de semana assim, aí eu parei tudo, fui dormir, no meio da tarde, agora, há Ótimo. pouco, porque eu queria participar daqui, queria estar bem, não queria estar Uhum, aqui dormindo, né? uhum. E funcionou, estou para cima de novo. Então, assim, e Isso. também a partir do Dharma, esse cuidado, porque eu sou, assim, aquela que faz muito, eu tenho Uhum, muita animação, mas essa coisa de ficar parada, de contemplar, de meditar, é o meu desafio, ficar uhum, sossegada. Então, o Dharma tem me ajudado nisso também. E aí, a questão da saúde, que ele falou muito também no sábado, a questão da saúde, as doenças, quando a gente faz tanta coisa assim, muita tarefa, a tendência é a imunidade cair, né? E ficar mal. E aí, não, para tudo. Então, o corpo está pedindo dormir, tem que ficar quieta, vai ficar quieta. Mesmo que seja um desafio, fica quieta. E tem funcionado vindo do Dharma, assim, os seus ensinamentos. Tem me ajudado nisso também. Achei uhum. bacana. É. Parece simples, mas não é, para quando a pessoa é assim, acelerada. Uhum. Ai, saiu minha tela aqui. Quando a gente Cliquei tem essa errado. tendência à aceleração, a gente precisa estar sempre cuidando de desacelerar e cultivar essa reserva de energia, né? Tapar os Sim. vazamentos, como a gente falou na semana passada. Quem não viu semana passada pode assistir a gravação, que a gente falou das formas como a gente perde energia, né? E a gente precisa de muita energia para praticar o Dharma. Então, a gente precisa olhar para aonde a nossa energia está se esgotando. Diga, Wagner. Oi, boa tarde. Boa tarde. E eu queria compartilhar uma pequena parte, mais para perguntar realmente a opinião de quem é praticante há muito tempo, porque me parece que é etapa do processo, mas eu não tenho muita certeza. Bom, uma coisa que eu notei, e talvez seja a quantidade de vata no meu corpo, corpo-mente, que nesse estágio, né, do waking down, a gente começa a ver que tem muito vazamento de energia, conectando com a conversa da semana passada. E aí você aprende um ensinamento e fala, poxa, agora eu tenho um ensinamento, eu vou tapar esse buraco. E aí você nota um outro. Aí você fala, caraca, mas também tem esse vazamento aqui que é um vazamentão. E aí a minha sensação é que antes de eu conseguir fechar completamente um dos buracos, eu tô tentando tapar o outro, aí tô tentando tapar o outro e o outro. E a sensação é que nunca tem aquele, o Dharma Buddha fala bastante, uma manifestação externa de uma mudança interna, né? Que então, tipo, beleza, esse sadhana deu certo e eu vejo isso no mundo externo, né? O que eu tenho notado comigo é que nesse processo do waking down e ver que tem muita coisa acontecendo, começaram a trabalhar em certas coisas e ver que tem outras coisas erradas, porque a vida demanda o tempo todo, né? O tempo todo alguém está mostrando onde é que tem o seu vazamento, onde é que você não está cumprindo os 21 preceitos, onde é que você está fortalecendo talvez um dos venenos relacionados aos seis reinos. E aí quando você tem muito, recebeu bastante coisa,
fica o tempo evitando, de, caraca, isso eu ainda não resolvi, isso eu ainda não resolvi, que era o que você estava falando. Existe algum momento em que você aprende a tomar uma decisão, cara, o que que é prioridade? Em todos esses vazamentos, o que que é prioridade? E assim, tá tudo bem, vai vazar para outro lado, eu tenho que aceitar isso, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Você passou por esse processo de perceber todos os seus leaks, né, de energia e quais são os karmas? Porque eu não me entendo como um discernimento bom o suficiente para saber qual é o karma que eu tenho que lidar agora, sabe? Eu acho que uma forma prática que você pode fazer isso é fazer essa lista escrita mesmo, e aí ver o que está na base do quê. Porque aí você consegue fazendo umas setinhas, tá? Isso aqui me leva a isso, que me leva a isso, né? Então, por exemplo, é, tô comendo muita besteira e isso tá afetando minha saúde, minha capacidade de concentração, etc. Mas eu como muita besteira à noite quando eu já tô muito cansada. Por que que eu chego à noite tão cansada assim? Porque eu tô fazendo atividade demais. Tô fazendo atividade demais porque, sabe, você vai entendendo o que que tá na base do quê, o que que tá afetando o quê. Eu tô muito reativo com as pessoas da minha família. Então, mas que momento que eu fico reativo? Por que que eu tô reativa? No momento que eu tô cansada, no momento que eu tô acordando e ainda não tô engajado, enfim, entender o que que tá na base do quê para achar onde que é central, né? Às vezes vale a pena começar pelo que é central, ou quando é um bicho muito cabeludo, o que é central, não é uma coisa fácil de mudar, às vezes a gente começa por coisas tipo o bom e barato, aquilo que você vai gastar pouca energia, pouca força de vontade para mudar e vai te dar muito resultado. Então, às vezes ajuda você começar por aquilo que, tá, eu sei que não é a base de tudo, mas se eu mudar isso já vai fazer muita diferença na minha vida e não é uma coisa que é tão difícil para eu mudar. Então, às vezes você tem que escolher se é ir na raiz ou se às vezes é melhor conseguir algo que é mais prático, mais simples e que vai te fortalecer para futuramente você lidar com a raiz. E fazer a consulta astrológica também eu acho que ajuda muito, porque você vê onde está o seu rahu, né? Onde estão as suas compulsões, que é geralmente o nosso maior ponto cego. Então, isso ajuda a gente a perceber onde, que às vezes a gente acha que o problema está aqui, mas tem um problema lá bem mais profundo que está atrapalhando todo o resto. Então, quando a gente consegue enxergar isso, também ajuda bastante. E ter Beleza, paciência, obrigado. porque acho que leva tempo para a gente fazer tanta transformação, porque o Dharma deixa a gente consciente de muita coisa que a gente não estava vendo antes, a gente quer resolver tudo de uma vez, e não dá. Então, paciência, que você vai. Tô cuidando disso agora, daqui a pouco eu vou cuidar daquilo, sabe? O Guruji fala sobre um dos motivos dele gostar muito do Tantra, que é o mais rápido entre os caminhos que ele conhece, para quem não, obviamente, não tem realização direta, né? Não consegue fazer práticas de realização direta. O pai é superior, que é o não pai, às vezes. É, mas aí o que eu fico pensando é assim, cara, o que que ele quer dizer com esse rápido? Porque esse processo de, tipo, ele diz que é rápido. Pô, se eu não tô vendo resultado, é eu que tô praticando errado ou eu só não dei tempo suficiente? Sabe? Possivelmente os dois. Não que você esteja fazendo errado, mas é que para a gente chegar na visão correta, para praticar correto, leva tempo. É rápido porque é tipo, você consegue nessa vida. Só que isso é uma vida dedicada, né? Ele começou aos 7. A gente começou um pouco depois. Então, leva uma vida. E ele já traz também esses karmas de vidas passadas, né? Então, cada um começa de um certo ponto nessa vida, dependendo do que a gente já fez nas vidas passadas. Então, os já começa um pouco mais à frente, né? Então, é rápido no sentido que se a gente se dedicar, a gente consegue nessa vida. Mas o grau de dedicação e a visão correta que vai impactar do quão rápido isso vai ser. Mas eu que já estou nesse caminho aí há mais de uma década, eu posso dizer, tipo, eu estou fazendo Atma Shakti agora e eu recebi esse ensinamento bem lá no início, a primeira vez. Aí recebi uma segunda vez de forma laica no Método Trika lá pelo meio e agora estou recebendo, aí recebi lá em Vitória, é a quarta vez que eu estou recebendo ensinamento. E tá caindo mais fichas que eu falo,
eu não entendia nada há 10 anos atrás. Que eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não fazia ideia. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para hoje e vou falar, eu não estava entendendo nada ainda. Porque quanto mais você vai descobrindo que você não sabia, mais você vai ficando consciente de que tudo que você está sabendo agora ainda é bem pouquinho. Que você ainda está, tipo, arranhando a superfície de um iceberg gigante. Porque eu tenho uma tendência para ir no humanoide forte. Então, eu gosto muito de estudar, eu coleciono ensinamentos com uma certa facilidade, digamos assim. E aí, já foi mais fácil antes de ter filho. Agora a cabeça já não retém mais tanto. Mas o que eu achava que eu entendia, porque eu entendi intelectualmente, hoje eu consigo entender que tudo sei que nada sei, sabe? Hoje eu tô num lugar bem mais humilde do que eu estava no início. E eu estudei, acumulei muito mais conhecimento nesses 10 anos, mas toda a prática me fez ver o quanto eu não sabia do que eu estava falando, que eu não sabia, que eu achava que eu entendia, eu não estava entendendo porcaria nenhuma. Porque não é uma coisa que a nossa mente conceitual consegue captar de verdade. Então hoje eu estou mais consciente do quanto eu não sei. E por isso que eu sei que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e falar, pô, eu não sabia porcaria nenhuma mesmo. Porque hoje eu consigo ter dimensão que o buraco é mais embaixo. E aí eu sei que ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas mas isso me dá mais paciência, porque quando lá no início eu já queria entrar no programa Tiara de cara, e aí ele falava, no mínimo 7 anos. 7 anos é tempo pra cacete. Como assim? Eu vou dedicar 7 anos na minha vida pra quem sabe me formar nesse programa, porque não é garantia, né? Você tem que ter o fruto. E aí eu pensava, nossa, como é que eu vou conseguir morar 7 anos na Tailândia pra fazer isso? Parecia um tempo gigante. E agora que passou mais 7 anos, eu vejo que, tipo, esse tempo voa. E pode voar a gente quebrando muita cara, batendo muito nos mesmos erros, perdendo muito tempo, dispersando muita energia. Então, não adianta muito ficar preocupado com é rápido, é devagar. É tipo, o que eu tenho que fazer hoje, agora, nesse instante, sabe? É tal escolhendo Dharma a cada segundo. Tipo, eu posso continuar repetindo esse mesmo padrão negativo que eu venho fazendo a minha vida inteira, ou eu posso agora escolher fazer diferente, eu posso agora escolher melhor. Porque a gente só tem agora, na verdade. Tempo, né, real. Obrigado por compartilhar sua experiência, isso é importante. E aí, quem mais? Quem tem sentido, observado benefícios? Oi. Oi, chegou. Muitas boas. Acho que eu quero falar só um pouquinho, complementando o que o Wagner trouxe, falar um pouquinho de como alguns insights vieram entre a experiência dele e algumas similaridades, assim, para mim. Acho que eu constantemente vou num ioiô entre a aceitação de tipo, tudo bem, eu já tô no meu caminho, que bom. E, meu Deus, eu tinha que estar fazendo bem mais que isso, socorro, nós vamos eliminar nessa vida. Enfim, às vezes isso acontece, esse ioiô acontece com mais intensidade do que eu gostaria. Mas, assim, uma coisa que eu acho que eu tenho visto como um benefício ultimamente é que, mesmo que eu tenho muita dificuldade, eu tenho um desafio com a disciplina da prática, de sentar e fazer a prática todo dia, o que é algo que eu ainda sei que eu ainda vou conseguir percorrer, que eu ainda vou conseguir vencer isso, mas ainda está sendo uma questão de tempo. Eu estou minando esse desafio até eu conseguir ganhar dele em algum ponto. Eu tenho sentido uma coisa que é muito doida, que é esse superpoder do dá para mudar agora, sabe? E isso é muito interessante, porque às vezes eu acho que eu colocava para mim uma disciplina, tipo assim, como se a disciplina fosse me fazer mudar, e de fato as disciplinas fazem a gente mudar,
Mas eu ficava meio tipo assim, então não preciso tentar mudar agora, porque eu vou praticar e eu vou mudar espontaneamente após a prática. E esses dias eu tive o insight de olhar e falar, mas eu posso já tentar mudar de agora algumas coisas, né? E se eu tentar ir direto ao ponto em algumas coisas? Isso, na verdade, já vem comigo nos últimos meses. E, para mim, sendo sincero, assim, foi um tanto quanto surpreendente a quantidade de benefícios que começaram a surgir quando esse parar imediatamente algum karma, né, começou a se tornar uma prática, né? Depois da minha experiência com o retiro, de virar e falar, não, eu vejo algum condicionamento de algum dos reinos e eu falo, tá, então eu não vou obedecer vocês, né? Às vezes eu não sei nem exatamente qual dos reinos é, porque sinceramente eu nem sei se isso importa tanto em alguns momentos. Porque em alguns momentos eu já não sei mais se é um fantasma me enchendo o saco, se é um demônio me enchendo o saco, se é um animal me enchendo o saco. Hoje eu tava na academia malhando e eu falei, eu não sei qual dos reinos tá me enchendo o saco agora. Eu tô malhando, eu tava com uma quantidade de frustração. Eu falei, o que tá me frustrando? Aí parece que era tudo junto. Eu falei, tá, eu tava com vontade de fazer outra coisa, eu tava com vontade de deitar e não fazer nada agora. Ao mesmo tempo, eu acho que eu sou bom demais para ter que ir para academia. E ao mesmo tempo, eu acho que eu poderia estar super comendo um chocolate ao invés de estar puxando ferro. Ou seja, talvez fossem todos os reinos ao mesmo tempo ali. Eu falei, nossa, incrível como dá para vir todo mundo junto, né? Eles não são seletivos. Mas até isso de largar o que tá me interrompendo agora tá, eu só vou continuar fazendo o que eu preciso fazer agora. Eu vou continuar consciente, eu vou continuar fazendo meu exercício, eu vou continuar me dedicando nele, seja lá qual reino, tá, me enchendo o saco, eu não vou obedecer ele, sabe? E descobrir esse mini superpoder de virar para alguns reinos e falar não, parece que isso dá mais força na próxima vez que eu vir e vou falar não para eles de novo. Na próxima vez que eu tô preguiçoso, aí eu viro e falo: eu já tô acostumado a frustrar esses demônios, né? Já tô adaptado a essa frustração. Ela tá acontecendo o tempo todo tô dizendo que não para as coisas. Então, isso vai retificando de alguma forma a minha vida para um lugar onde cada vez menos essas rolhas de energia parecem estar acontecendo, né? Sabe? Esses escapes, né? Parecem estar acontecendo. É um benefício bem recente, eu queria compartilhar. Ajuda a dar uma tranquilizada, assim, e traz para aquilo que você falou do tentar mudar agora. Sempre que eu penso, mas o futuro, eu respiro fundo e eu tento trazer agora o que seria a conduta mais adequada, fazer disso um trigger, né, para minha ansiedade ao contrário. Tipo assim, toda vez que eu fico ansioso com o futuro, eu tento dar um trigger pro agora. Tá, então, mas o que que eu queria fazer muito lá na frente? Aí eu olho e falo, tá, então, o que que eu quero muito colocar em prática a partir desse segundo, assim. E aí eu geralmente eu tento voltar com as minhas segundas atenções e, opa, estava adormecido, não estou mais, e ficar fazendo isso várias e várias vezes, assim. E às vezes imaginar que eu já tô lá, para mim, particularmente, uma prática que ajuda. Assim, em alguns momentos quando eu tô muito tenso, muito, ai meu Deus, eu não sei se eu vou chegar lá, parar e tá, ok. Eu já sou isso que eu tô tentando me tornar. Isso já existe aqui dentro, né? Eu já sou uma raça daqui, essa essência que eu tô tentando cultivar, ela já é aqui. E eu parar e relaxar nisso por alguns segundos e falar, tá, tudo bem. Agora o que eu preciso fazer e seguir no presente. Isso tem sido bem legal assim para mim. Ótimo. Eu acho que foi uma ótima fala para a gente encerrar, porque é exatamente o que a gente precisa fazer mesmo, né? Tá a cada momento, se a gente quer se tornar Mahasiddha, então o que que o Mahasiddha faria nesse instante, né? O que que o meu guru faria nesse instante? O que que essa deidade faria nesse instante? Tem muitos cristãos que usam isso, né? O que que Jesus faria nessa situação? Então, a gente pode ter os nossos ícones de essência como uma grande inspiração e ser agora, ser ele nesse instante. Aí é muito mais fácil seguir os 21 preceitos e viver o Dharma, né? Quando a gente está sendo esse ser iluminado e não essa autoimagem toda defeituosa que a gente tem da gente, né? Tá bom, muito bom passar a tarde com vocês. Sábado tem prática de meditação às 9 da manhã com a Suelen e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.
Quem quer abrir o vídeo para a gente tirar uma fotinho? Quer vir, Augusto, tirar foto? Muito obrigada. Tchau, tchau.